O cérebro, gente, ele possui várias partes com funções diferentes, né? Por exemplo, tem o cérebro esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, que nos ajuda a pensar logicamente. Tem o lado direito, que sente as emoções, né, os sinais não verbais. Tem o reptiliano, que age na tomada de decisões, né, da nossa sobrevivência. Tem o mamífero, que se relaciona e se conecta, né, aos relacionamentos. Tem também, gente, a parte que é dedicada, né, que lida com a memória. E tem a outra parte que lida com as questões éticas e morais. Olha só. Olha quantas partes o nosso cérebro é dividido. E tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais. O cérebro ele está ainda em constante estudo, né? E a neurociência está aí para nos trazer muitas novidades. Então, a impressão que a gente tem é que o nosso cérebro tem, né, múltiplas personalidades ali, múltiplas funções, por causa de tanta coisa. Se a gente for reparar, ainda tem muito, tem mais ainda, se a gente for estudar mais profundamente, né? Então a gente fica assim, ora ele é racional, ora ele é irracional. Mas tudo isso, gente, tudo isso compõe o nosso cérebro, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Para poder entender nossas crianças, sabe? Mas aí vocês devem estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com a criação dos nossos filhos? Vocês devem estar aí se perguntando, né? E aí, o que acontece? Para que os nossos filhos, gente, para que eles prosperem, para que eles se desenvolvam, né? Fortalecidos emocionalmente, felizes, equilibrados, é preciso que o quê? Que todas essas partes que eu falei do nosso cérebro, elas estejam integradas. Integradas. É como o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem vários órgãos, né? E cada órgão cumpre a sua função, né? Cada um faz a sua parte e ali forma o todo o nosso corpo, né? Nosso corpo equilibrado, com todos os órgãos funcionando. Quando tem um órgão que não está funcionando bem, os outros vão lá e fazem, né, um esforço para poder fazer o serviço daquele órgão. Mas no normal, todos funcionando bem, aquilo ali compõe o nosso corpo, que nos traz um equilíbrio saudável. Da mesma forma é o nosso cérebro. Aquelas partes que eu falei, elas precisam estar o que? Funcionando normal, em equilíbrio. Para que assim, gente, haja um desenvolvimento saudável, né? A inteligência emocional do nosso cérebro. Então, o que a gente precisa fazer é ajudar os nossos filhos a integrar, né, essas partes do cérebro. Isso é o que a gente precisa fazer. E aí, como eu falei, são parecidas com as partes do nosso corpo. E é fácil a gente perceber, gente, quando o cérebro das nossas crianças, dos nossos filhos, não estão integradas. Por exemplo, quando eles dão birras, quando eles, deixa eu ver aqui, quando eles dão aqueles ataques de fúria, né, de agressividade, isso demonstra, gente, que o cérebro deles não estão integrados, mesmo porque são crianças, ainda está tudo em desenvolvimento, tudo imaturo ainda. Então, o que nós mães precisamos fazer? Integrar essas partes. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso
para que os nossos filhos cresçam então de uma maneira equilibrada e desenvolva realmente o seu cérebro de uma maneira equilibrada, a gente precisa o quê? Integrar todas as partes do cérebro das nossas crianças. Como que a gente faz isso? Através, uma das maneiras, né, gente, da inteligência emocional, através de perguntas, tá? A gente precisa fazer com que as nossas crianças, por exemplo, em um momento de birra, em um momento de estresse da criança, por exemplo, né? Onde ela gritou, fez birra, é como se a poeira, né, levantasse. Tá tudo, né, tudo no ar ali. E aí, o que que a gente pode fazer então para ajudar a integrar as partes do cérebro das nossas crianças? A gente começa o quê? A gente não vai, por exemplo, punir ou adular, né? Passar a mão na cabeça como se nada tivesse acontecido. Não. O que que a gente pode fazer para ajudar? Perguntar. Quando a gente pergunta, o que foi, meu filho? Por que você agiu assim? O que aconteceu que te levou a ter esse comportamento? Só que assim, claro, você vai perguntando, vai fazendo a pergunta e espere a resposta dele. Por quê? À medida que você faz a pergunta e ele vai pensando na resposta, é como se aquela poeira fosse abaixando, se assentando, e ali as partes do cérebro, elas vão o quê? Elas vão se integrando. E aí elas começam ali a se equilibrar. Então é dessa maneira, é uma das maneiras que a gente ajuda as nossas crianças a integrar o cérebro delas para que elas se desenvolvam saudáveis. E aí a gente começa a perguntar, mas o que foi que aconteceu que te levou a ter esse comportamento, filho? E aí você espera ele responder, né? Não responda por eles, tá? Espere que a sua criança desenvolva o ato de pensar, tá? Ou seja, aquela poeira vai se assentando e vai clareando para ela e ela consegue responder. Se ela estiver muito eufórica, você fala, respira, filho, acalma, espera a criança acalmar e começa a perguntar para ela o que foi, o que aconteceu, né? Por que você teve esse comportamento? Qual foi o motivo? E ali você cria esse diálogo com a sua criança. E isso faz com que ela se sinta segura, isso faz com que ela integre o cérebro dela, isso faz com que ela desenvolva a inteligência emocional dela. Por quê? Ela começa a reconhecer em si o seu estado emocional daquele momento.